Penso que já está. Só ver se está tudo bem. Bom dia, minhas queridas. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal e à nossa live, de todas as primeiras quintas-feiras do mês. Não se esqueçam, todas as primeiras quintas-feiras do mês teremos esta live com conteúdo inovador, diferenciador e sempre baseado em finanças comportamentais. Porque finanças é muito mais do que números. Aqui falamos de atitude, comportamento e conhecimento. Associamos as finanças tradicionais às finanças comportamentais, porque, no final de contas, nós somos seres racionais que tomamos decisões de forma emocional. São as nossas emoções que controlam as nossas tomadas de decisão. Então, ganha ao jogo quem consegue controlar as suas emoções na hora de tomada de decisão. Vamos aguardar um bocadinho para que se juntem a nós e vão-me dizendo aí se a imagem está boa, se o som está bom. E como diz um mentor meu, comentem aí os 3 sims. E que sims são estes? Sim, o som está bom. Sim, a imagem está boa. E sim, eu estou bonita e maravilhosa. Agora fora de brincadeira, porque vamos falar de um assunto sério. E para quem é a primeira vez que chega aqui ao nosso canal, eu sou a Liliana Costa, contabilista e especialista em finanças comportamentais. Trabalho na área financeira há 25 anos e sou empresária há 19. E o meu trabalho é ajudar mulheres como tu a ganharem clareza, controlo e consciência com a sua relação com o dinheiro. Sempre sem julgamentos, sem culpa e com muita consciência. O tema que eu proponho para hoje é um tema que afeta muitas mulheres e é um tema muito importante. Hoje falamos de ansiedade financeira. Vamos entender de onde ela vem, porque é que ela aparece, mesmo quando não há motivo de crise, mesmo quando não há motivo para ela estar presente. E o mais importante, e como podemos lidar com ela com ferramentas práticas baseadas na TCC. Talvez ainda não tenhas ouvido falar, mas é a terapia cognitiva comportamental. Prometo que se ficares comigo até ao fim, vais sair daqui com exercícios práticos que podes começar a aplicar já hoje na tua vida e obter resultado. Porque no final de contas, aquilo que interessa não são técnicas, aquilo que interessa é o resultado. É pegares nas técnicas, comprometer-te, aplicares as técnicas e obteres o resultado esperado e desejado. Comecemos então por falar de ansiedade financeira. Perceber de facto o que é ansiedade financeira. Ansiedade financeira é uma preocupação excessiva e constante com questões relacionadas ao dinheiro, como dívidas, falta de poupança, incerteza em relação ao futuro financeiro. É uma forma que se manifesta quando as preocupações financeiras dominam a mente e afetam o bem-estar emocional e físico. Esta ansiedade não aparece só a quem tem dívidas ou imprevistos. Ela também aparece muitas vezes a quem tem umas finanças estáveis. E sabes porquê? Porque não é só uma questão de números e saldo bancário. É uma questão emocional e cognitiva. Então foquemos agora em alguns sinais comuns que surgem quando estamos num estado de ansiedade financeira. Quando estamos em estado de ansiedade financeira, o que é comum fazermos? Evitar abrir o extrato bancário. Esta eu acho que é das mais comuns. Tens medo de olhar para a aplicação do banco, tens medo de olhar para a MBWay, se for uma ferramenta que utilizes para fazer muitas transações. E estás constantemente preocupada com o e se.
E se perder o emprego? E se tiver uma despesa inesperada? E se de repente acontece algo que foge do meu controle? Ficas nervosa a falar de dinheiro com o teu companheiro? Ou quando tens que tomar decisões de compra? Sentes culpa ao gastar com algo para ti? Isto é o que chamamos de ansiedade financeira. Mas a boa notícia é que existem formas de lidar com isto. E hoje vamos focar-nos em estratégias mentais e emocionais e não em fecheiros de Excel, orçamentos ou fórmulas milagrosas de gestão financeira. Vamos falar um bocadinho da tal técnica que eu falei lá atrás, a técnica da terapia cognitiva comportamental. É uma técnica com grande resultado nestas questões e é uma técnica de abordagem psicológica prática. Trabalha com a forma como pensamos, sentimos e agimos. Ou seja, a ideia base desta técnica é: há um pensamento que desencadeia uma emoção que vai levar a um determinado comportamento. Vamos pegar talvez num exemplo prático para ser mais fácil de explicar na prática como é que esta técnica funciona. Porque ela parece complicada, mas é simples. Imagina o seguinte pensamento automático: não vou conseguir pagar todas as minhas contas este mês. O que é que este pensamento gera? Este pensamento vai gerar ansiedade, medo, frustração. Qual é o resultado destes sentimentos? Vamos evitar olhar para as contas bancárias, vamos procrastinar decisões financeiras, vamos gastar dinheiro por impulso ou então vamos entrar em modo para tudo e não gastamos dinheiro nem com as necessidades básicas. Vou agora passar-te algumas técnicas simples e práticas que podes aplicar no teu dia-a-dia e que, acredita, vão fazer toda a diferença. Mas olha uma coisa, as técnicas que eu te vou passar aqui não são para tu ouvires. É para tu pegares aí num caderno, pegares numa caneta e começares a tomar notas. Porque de facto estas técnicas funcionam, mas elas não funcionam só se as ouvires. Elas vão funcionar se tu as aplicares. E é isto que eu quero que tu faças. Quero que as ouças, quero que as escrevas, quero que tires os insights importantes de cada uma delas e que a seguir as vás aplicar na tua vida. Porque conhecimento sem ação é apenas distração. E tu não tiraste um bocadinho do teu dia para me estares aqui a ouvir, para não teres resultado, para só estares aqui a perder um bocadinho de tempo a ouvires-me, quando podias estar a fazer uma coisa qualquer. Podias estar a ver um bocadinho de televisão, podias estar a descansar um bocadinho no sofá, afinal estamos na hora do almoço, não é? Portanto, aquilo que eu te peço é compromisso. Pega num caderno, pega numa caneta, toma nota das técnicas que eu te vou passar e depois aplica-as na tua vida. Porque sem aplicação não há resultado. Sem ação não há resultado. Combinado? Vamos lá então. Vamos aqui para a primeira técnica. A primeira técnica que eu vos trouxe é a técnica do registro do pensamento. Talvez tenhas ouvido já falar nela, eu acho que já falei nela em alguns dos meus reels. Esta técnica é simples, mas é uma técnica muito poderosa. É uma técnica que eu ainda hoje utilizo e consiste em escreveres, registares. E vais registar o quê? Primeiro, vais pegar numa situação. Segundo, vais colocar o pensamento automático que veio de imediato nessa situação que estás a viver ou que pensaste neste momento. Terceiro, vais registar as emoções que ficaram associadas a essa situação.
a este pensamento automático que veio. Quarto, vais registar um pensamento alternativo ao pensamento automático que veio. Mas este pensamento alternativo, eu quero que seja um pensamento realista. Não quero que seja um pensamento idealista, ok? É um pensamento realista. E quinto, vais tomar nota do resultado emocional que tiveste no final ao fazeres estas 5 perguntas a ti própria. No final de teres estas 5 reflexões. Vamos pegar aqui num exemplo prático, porque é sempre melhor de perceber quando tornamos a situação, prática. Vamos pegar numa situação que pode acontecer no dia-a-dia. Imagina receberes a conta da luz deste mês, mas ela não veio a conta normal que costuma vir. Ela veio com um valor bem mais elevado do que é normal. Ou porque ligaste o ar-condicionado mais vezes, ou porque tiveste necessidade de ter mais aparelhos eletrónicos ligados, mais eletrodomésticos a funcionar durante mais tempo, não importa. O que importa é que a fatura da eletricidade veio com um valor fora do normal. Qual é o pensamento automático que tens logo? Ai caramba, que isto vai dar cabo das minhas finanças, vai-me descontrolar toda. O que é que vem associado a este pensamento? Medo? Frustração? É inevitável, ou seja, vai disparar logo o modo luta e fuga. Qual é o pensamento alternativo que podes ter numa situação como esta? É pensares, ok, para tudo, é só uma despesa pontual. Posso rever o meu orçamento este mês e tirar de um lado para compensar no outro. Qual é o resultado que achas que vais ter depois de teres este pensamento alternativo? Vais ficar mais calma, vais conseguir planear melhor e de forma mais assertiva. Ou seja, este tempo de registro vai te ajudar a sair do piloto automático e ajudar-te a responder de forma mais racional e menos emocional à situação que se apresentou naquele momento. Acho que ficou claro. Vamos para a segunda ferramenta. A segunda ferramenta são as perguntas socráticas. Fica tranquila que não vamos falar de políticos, ok? Esta técnica chama-se técnica socrática. Porquê? Porque ela surgiu no século IV a.C., através do filósofo Sócrates. Ele utilizava esta técnica para estimular a reflexão e o pensamento crítico nos seus discípulos. Imagina há quanto tempo já não nos é pedido para nós nos focarmos no pensamento e nas nossas emoções. Estamos a falar de uma técnica que foi desenvolvida no século IV a.C., ok? Há muito, muito tempo atrás. Estas perguntas ajudam-nos a questionar o nosso pensamento automático. Ou seja, mais uma vez, temos aqui uma técnica que confronta o nosso pensamento imediato, o nosso pensamento automático. Imagina, quando sentires ansiedade, eu quero que faças o seguinte. Quero que te coloques aqui algumas questões. Primeira pergunta. O que é que me leva a acreditar nisto? Segunda pergunta. Será que estou a prever o pior cenário? Terceira pergunta. Qual é a evidência a favor e contra este pensamento que eu estou a ter? Quarta pergunta. O que é que eu diria a uma amiga que estivesse a pensar desta forma? Estas perguntas ajudam-nos a desmontar as distorções cognitivas, como ideias de catástrofe. Ui, corre tudo mal, só acontece a mim, não acontece a mais ninguém. Ajuda a controlar o pensamento do tudo ou nada, ou faço isto ou faço aquilo, e a personificação, ou seja, a associares o pensamento àquela situação. E sempre que ocorrer aquela situação,
Vais buscar aquela emoção e aquela forma que registaste, que agiste. E nós devemos sair disto, deste pensamento automático, desta forma rápida e automática de agir. Vamos mais uma vez a um exemplo prático para percebermos melhor. Começas a registar os teus gastos e os teus ganhos num fecheiro de Excel e ao fim de 3 dias começas a querer desistir. Porque afinal preencher folhas de Excel não te leva a lado nenhum, certo? Este é o pensamento automático. Estou aqui a perder tempo e não saio do mesmo sítio. Então vais usar as perguntas socráticas. O que é que vais fazer? Vais-te perguntar, afinal, o que é que me leva a acreditar que isto não vai funcionar? Será que me estou a convencer de que não consigo? Que evidências é que eu tenho de que preencher o Excel de forma consistente não vai funcionar? Ou será que me estou a convencer sem razão de que isto não é para mim e que não vai dar certo? Percebeste a técnica? Ela pode parecer confusa, mas acredita que na prática ela ajuda imenso. Experimenta. Estás a tomar notas no caderno? Olha que eu estou-te a ver. É que eu não te quero aqui só ouvir e depois não seres capaz de pôr em prática. Vá lá. Vamos à terceira técnica, à terceira ferramenta que eu trouxe para vos passar. Esta terceira técnica é o ritual, um ritual semanal. Eu acho que vais gostar desta. Esta técnica consiste em criares um momento de autocuidado para cuidares das tuas finanças. Imagina, vais preparar um chá quentinho, vais acender uma vela aromática, vais-te sentar num lugar acolhedor, sem pressa, sem julgamentos e vais escolher um dia da semana em que tenhas tempo, porque isto não é para andar a correr, isto não é um sprint, isto é um momento para ti, é um momento sobre ti, é um momento de relaxamento, para que tu ensines ao teu cérebro que olhar para o dinheiro não é nenhuma ameaça, mas sim um gesto de cuidado para contigo mesma. É tornares o momento de cuidares do teu dinheiro agradável e não um frete, como é muitas vezes. É começares aos pouquinhos a ter prazer em conversares com o teu dinheiro. Vou-te fazer uma pergunta. Há quanto tempo não pegas verdadeiramente em dinheiro e contas? Não interessa a quantidade. Aqui o que interessa é o ato. Até porque deves andar sempre com dinheiro na carteira, que é para abrir a carteira e poderes olhar para ele. E volta e meia pegares nele, deves contá-lo. E tudo isto com gosto. Não é abrir a carteira e olha que carago, que miséria, só tenho 20 euros na carteira. Não é nada disto. É com gosto. É apreciares o teu dinheiro. Pronto, ok. Agora estás assim, oh Liliana, que grande treta. Mas olha, vou-te dizer uma coisa. Imagina que vives em casa com o teu marido e que não há comunicação, não há intimidade. O que é que achas que acontece ao teu casamento? Com o dinheiro é a mesma coisa. Se não tens intimidade com o dinheiro, ele não vai ficar na tua vida. Por que raio é que achas que ele vai querer ficar na vida de uma pessoa que até diz que gosta dele, mas entretanto passa sempre a vida a chutá-lo? Anda. Vamos à quarta ferramenta. A quarta ferramenta é o diário de sucessos financeiros. Consiste em definir se o vais fazer todos os dias ou se o vais fazer uma vez por semana, porque é para fazer com consistência. E vais decidir então este dia se vais fazer uma vez por semana ou se vais fazer todos os dias. E vais tomar nota de uma pequena vitória que vais ter nas tuas finanças. Imagina, hoje vi o extrato bancário do princípio ao fim, sem fugir e sem desligar, sem querer, a app do banco. É que às vezes isto acontece. Caramba, estamos aqui com o telemóvel e sem querer desligamos a aplicação do banco. E olha que nem conseguimos ver o saldo que lá estava.
nem as despesas que fizemos, nem os pagamentos que efetuamos. Já viste? Que chatice! E agora também estou atrasada e não tenho tempo para tornar a abrir a aplicação do banco e dar atenção a estes pormenores. Diz lá se isto não acontece. Olha outra. Conseguis dizer que não a uma compra por impulso. Ou pedir ajuda em vez de sofrer sozinha. Isto muda-te o foco do problema para a solução e alimenta a autoeficácia, que é disto que nós precisamos, é de autoeficácia. Agora, vou-vos propor um exercício. Vamos tentar juntar aqui estas técnicas todas na prática. O que é que dizes? Vamos lá, que é para perceberem de facto como é que isto pode ser aplicado na prática, como é que pode funcionar. Então vamos lá. Imaginem esta situação. O meu filho precisa de um par de sapatilhas novo. Chega à casa e diz: "Oh mãe, eu quero umas sapatilhas da Nike porque todos os meus amigos têm e porque até as minhas estão velhas e eu preciso." O que é que vem logo? Tenho medo de comprar as sapatilhas e depois não conseguir pagar as despesas todas do mês. Qual é o pensamento automático que vem logo? Caramba, sou uma má mãe porque não lhe consigo comprar aquilo que ele precisa. Qual é a emoção associada? Culpa? Frustração. Vamos utilizar as perguntas socráticas para perceber como é que elas mudam o estado emocional. Vamos só fazer aqui umas 3. Imagina. Será que estou a associar amor ao consumo? Posso mostrar amor de outras formas? Que outras soluções eu tenho à minha disposição neste momento? Pensamento alternativo. A minha capacidade como mãe não depende de dar tudo aos meus filhos. Posso planear melhor ou explicar-lhes com carinho que neste momento não dá. Neste momento não conseguimos comprar aquilo que eles querem. Isto vai-te gerar uma emoção nova, uma emoção de tranquilidade e de senso de controle. Já percebeste como é que funciona? Já percebeste como é que podes aplicar isto no teu dia-a-dia? Quando nós reformulamos o pensamento, a nossa emoção muda e somos capazes de abrir espaço para novas escolhas. Acredita, finanças é muito mais do que números. E quem consegue controlar as suas emoções na altura da compra e da tomada de decisões financeiras ganha o jogo. E este é o meu trabalho, ajudar-te a controlar as emoções na hora da tomada de decisões e ajudar-te a aplicar os 3 Gs do dinheiro. Gerar dinheiro, gerar dinheiro, gerir oportunidades e germinar sonhos. E eu desafio-te a subscreveres o meu canal de YouTube e a seguires o meu trabalho, principalmente a série das 4 mulheres, que é baseada numa série de 4 mulheres que têm formas muito distintas e muito peculiares de lidar com o dinheiro. É uma forma divertida de falarmos de dinheiro sem tabus. E uma forma divertida de ir percebendo quais são os gatilhos que estão associados às tomadas de decisões, às compras por impulso que fazemos e às tomadas de decisão financeira. Por isso convido-te a seguir a nossa série. Ela está disponível no nosso canal de YouTube e registra na tua agenda que todas as primeiras quintas-feiras do mês eu vou estar aqui a partilhar contigo conteúdo relacionado com finanças comportamentais. Porque, no final de contas, finanças não são só números. E nós aqui neste canal falamos de atitude, comportamento e conhecimento. Porque só estes 3 pilares te vão levar a uma vida de bem-estar e de verdadeiro controlo financeiro.
eu acho que partilhei tudo convosco que tinha aqui definido para partilhar. Acho que não me esqueci de nenhuma técnica que tinha aqui a ponte nos meus rascunhos, nas minhas notas. Portanto, resta-me desejar-te uma excelente quinta-feira e que tenhas um ótimo fim de semana. E não te esqueças, aproveita o fim de semana para reveres esta live e para olhares para as notas que eu sei que tiraste aí no teu caderno. Porque, mais uma vez, eu te digo, conhecimento sem ação é apenas distração. Bora lá aplicar as técnicas e depois deem-me aí feedback se elas trouxeram resultado para vocês, como trazem resultado para a vida de tantas mentoradas minhas e de tantos clientes meus. Um beijinho e fiquem bem!